Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Fique à vontade. Pode pegar o seu café, qualquer outra coisa que você goste de beber, pra gente começar esse episódio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas porque minha voz tá um pouco anasalada, fiquei bem resfriada nos últimos dias, mas eu não queria esperar muito tempo da minha recuperação para poder gravar o nosso episódio, porque para mim o podcast ele é muito especial, é o nosso encontro, é o nosso compromisso e eu espero ansiosamente por toda quinta-feira, então não poderia deixar isso de lado, então vocês vão me ouvir um pouco resfriada, mas tá tudo certo. Eu quero começar esse episódio falando de como esse tema surgiu para mim e foi uma loucura. É engraçado pensar porque eu ia falar de outra coisa, eu tava pensando num assunto totalmente diferente, mas que ainda vou usar no nosso podcast, mas esse assunto surgiu através de uma coisa que eu vivi muito essa semana. 3 pessoas me falaram dessa mesma coisa, dessa mesma situação, de um mesmo problema. Até que eu comecei a entender que podia ser um sinal do universo. Falei, ok, universo, entendi. Você quer que eu fale sobre isso? Talvez ajude uma pessoa, talvez transforme o dia dela. Então eu vou trazer para nosso podcast pra gente conversar. Então se esse episódio fizer sentido para você, me fala nos comentários. O que aconteceu? Eu tive uma amiga, uma seguidora e uma aluna que me falou sobre isso. Uma amiga falou que queria voltar para as redes sociais, mas não sabia o que postar porque ela estava muito tempo afastada. Uma aluna falou que teve um problema familiar, que ficou muito tempo afastada. E uma seguidora falou que teve um bloqueio criativo e que ficou muito tempo afastada. E as 3 falaram disso e as 3 falaram de um problema. O que vão pensar de mim? Nossa, vão reparar, o que eu tenho que voltar a criar, eu tenho que explicar o que aconteceu, ou tenho que deixar de lado, ou finjo que nada aconteceu. E uma coisa que eu quero muito explicar sobre isso é, calma, ninguém tá reparando tanto assim. E sendo bem sincera, isso pra mim é libertador e é ótimo. A gente pensa muito que as pessoas estão reparando a todo momento no que nós estamos fazendo. Em cada passo que nós damos, as pessoas estão reparando, elas vão questionar, elas vão falar mal. Você pode ser vista como uma blogueirinha ou até uma pessoa que tá levando isso como hobby, que isso não é trabalho de verdade. Mas independente do que você faça, seja na sua vida ou seja aqui no digital, se você trabalha ou não aqui, não importa o que as pessoas estão pensando e, na verdade, elas não estão reparando porque elas estão focadas nas vidas delas. Nós sempre estamos olhando para dentro, assim, para nossa lente, para nossa realidade, para os nossos problemas, para as coisas que nós precisamos viver. Então, a gente coloca um peso muito alto nas nossas decisões e a gente até terceiriza essas decisões para outras pessoas, para que as outras pessoas escolham o que a gente tem que fazer, que as outras pessoas falem o que é melhor para a gente fazer, qual caminho seguir. E eu acredito que não é sobre isso. Nós não somos o centro das atenções e isso é ótimo. Nós precisamos nos dar o devido valor, entender que cada um tá no seu ritmo, tá no seu corre, prestando atenção na sua vida e que coisa boa que ninguém tá reparando tanto em você, porque você pode errar, você pode testar, você pode recomeçar. E isso te dá uma liberdade absurda de ver o que funciona e não que funciona pra você. E até trazendo isso um pouco pra nossa vida, e você pode super se encaixar e colocar isso na vida no digital, eu sinto que as coisas, elas parecem que não estão dando mais arrepio como antes. Pode ser tanto por conta das redes sociais, por essa era de hiperconectividade, pode ser como que as nossas relações foram transformadas ao longo do tempo, mas eu sinto que parece que a gente está criando para preencher uma lacuna, parece que a gente está fazendo as coisas tanto no automático, mas também para agradar. Parece que a todo momento nós queremos agradar e isso impacta até na nossa identidade, sabe? A gente não consegue se expressar de fato porque a gente tá querendo agradar o tempo inteiro, a gente não quer que as pessoas nos conheçam de um jeito ruim. E na real, assim, ninguém cresce grande. Todas as pessoas que começaram na internet começaram do ponto zero, do ponto neutro. Hoje eu tenho 144 mil seguidores, mas eu comecei com 0. E ainda assim, eu não acho que número de seguidores, ele tem alguma relação com uma relevância. Eu acho que número de seguidores é uma métrica ultrapassada. E eu acho que os números são ultrapassados. Eu acredito que a gente se apega tanto em resultado, tanto em performance, a todo momento a gente tá pensando nisso, que a gente se esquece como nós
somos percebidos, como nós queremos criar as coisas, como a gente está se portando. E eu até quero te fazer uma pergunta, na verdade são duas. O que você faria se você não tivesse que se importar com o algoritmo? O que você faria se as pessoas realmente não estivessem ligando para o que você faz? Porque, na real, isso já acontece. Você não tem que pensar no algoritmo, porque algoritmo nada mais é do que pessoas. Você precisa pensar em se mostrar, em compartilhar a sua ideia, se comunicar, fazer aquilo que você gosta. Porque se a gente pensar nas redes sociais lá no começo, sempre foi sobre isso. Lá em 2010, eu não lembro em que ano o Instagram foi feito, mas eu acho que foi 2010, não lembro. Mas eu acho que assim que começou o Instagram, nós tínhamos o foco de só compartilhar fotos. Só de ter a beleza de registrar para compartilhar para os amigos o que a gente gosta. E a gente pensa hoje que as nossas redes sociais e tudo que nós fazemos é sobre o outro. E eu acredito que a gente pode ser um pouco egoísta aqui, sabe? As nossas redes sociais e tudo que nós criamos pode ser assim, por um ponto, pensando na nossa audiência, principalmente quem trabalha com isso. Mas eu acredito que também é sobre nós. De a gente olhar para aquilo que a gente cria com orgulho, de se reconhecer. Eu falei sobre métricas agora há pouco, mas eu acredito que a métrica mais importante que existe é você se reconhecer naquilo que você está criando, de você se orgulhar daquilo e não pensar muito de, eu vou crescer, eu vou viralizar, eu vou explodir, eu vou ficar famosa, mas a que custo de você não se reconhecer ou você ser famosa, viralizar pra apenas agradar, você não tá ali, sabe? Você não se sente pertencente, você não tem uma presença e os números são passageiros. Mas quem nós somos, não. Então, quanto mais a gente começa a pensar a todo custo, a todo momento, em como agradar o outro, como fazer com que o outro se sinta bem e feliz, mais a gente se cancela e se neutraliza. E eu acredito que não é por aí. É a gente cada vez mais pensar no equilíbrio. Eu trabalho com o digital, eu quero realmente agregar na vida da audiência, mas, cara, eu também quero me orgulhar. Tá tudo bem, nem sempre os seus conteúdos vão viralizar e ótimo. Que nem sempre o que viraliza quer dizer que é bom, mas ainda assim, por mais que tenha números pequenos, baixos, você pode conectar e gerar uma identificação com uma pessoa. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar que é o seguinte, que cada pessoa importa. Toda vez que eu vou trabalhar, eu sou uma pessoa que gosta muito de me conectar com energia, né? Então eu sempre faço umas preparações para que eu comece meu dia. E eu começo assim, que esse conteúdo mude pelo menos a vida de uma pessoa. Porque uma pessoa já é muita coisa. E aí você fica pensando, 20 pessoas viram meu conteúdo. Cara, 20 pessoas, coloca isso numa sala. É muita gente. Coloca isso correndo atrás de você. É uma corrida. Então a gente coloca um peso muito grande nas redes sociais e muito no agradar o outro, e a gente se esquece de se agradar, de estabelecer limites, entender que, olha, eu vou fazer sim isso para te ajudar, para você entender meu trabalho, como eu posso agregar, mas eu quero também fazer com que as minhas redes sociais mostrem quem eu sou e fazer coisas que fazem sentido para você, sabe? Porque você gosta. Simples assim. Às vezes a gente busca muito uma afirmação que a gente precisa fazer alguma coisa para que aquilo seja bem visto. Mas e que tal a gente mudar essa perspectiva e pensar, eu só quero criar uma coisa que eu goste, que no futuro eu me veja. E eu tô trazendo um pouco isso nas minhas redes sociais agora, e você pode até ver agora mesmo, assim, os meus números estão mais baixos em compensação aos meus números de seguidores, mas eu parei de tentar criar um conteúdo só para chamar atenção e eu comecei a criar um conteúdo que no futuro eu queira ver e falar, caramba, Jaque, é isso aí. Eu abracei o flopar, sabe? Abracei mesmo, porque para mim não existe essa sensação de flopar se eu estou ali. Eu sei que aquele conteúdo vai conectar com uma pessoa, eu sei que vai transformar a vida daquela pessoa e não importa os números, importa a transformação e a conexão que ele proporcionou. Então eu acredito que a gente pode pensar muito mais em, ao invés de agradar, falar o que nós estamos sentindo, falar o que a gente acredita, a nossa visão sobre o mundo e se reconhecer na obra por muito tempo. A gente pensa que a vida útil de alguma coisa na internet é passageira, mas não, fica aqui para sempre, principalmente no YouTube, né, e em algumas redes sociais mais longas, a gente tem um conteúdo para sempre, a gente vai embora e esse conteúdo vai continuar.
E como que você fica pensando nisso? Esse conteúdo te demonstra? Ele mostra quem você é ou ainda é apenas um personagem que você criou para agradar outras pessoas? Uma coisa que eu quero até indicar nesse episódio é você ler o livro A Coragem de Não Agradar. Eu não lembro o autor ou a autora. É um livro muito gostoso de ler. É um livro que me ajudou muito, porque vocês sabem, eu sempre tive muito essa sensação de agradar. Eu não gosto de causar tumulto, eu não gosto de gerar uma insatisfação. Mas pra mim não faz sentido não gerar uma insatisfação no outro e gerar uma insatisfação em mim pra agradar. Ou tentar me diminuir pra tentar caber em algum lugar onde não cabe tudo que eu sou, sabe? Eu penso muito sobre até uma metáfora que eu criei, que quando a gente tenta muito se encaixar, parece que a gente tá colocando uma sereia dentro de um aquário de peixe, sabe? Não cabe a imensidão que ela é. E eu acredito que é muito importante a gente pensar nisso. Onde você não pode ser você, não te demores. A Frida adoraria essa frase, né? Mas eu acredito que a gente pode pensar mais por esse lado de a coragem de não agradar. Eu acredito que nem a coragem, mas a ousadia de ser diferente, de entender que eu acredito nisso. E essa mensagem faz muito sentido pra mim. Essa mensagem me faz me enxergar. Porque quanto mais você tenta agradar, mais você tira a sua autenticidade, mais você diminui a sua identidade. E você não imagina quantas pessoas amariam conhecer essa pessoa que você insiste em esconder. Então eu acredito que esse episódio é um pouco de ato de liberdade, sabe? A sua carta de liberdade de falar, eu quero criar mais conteúdos, mais coisas que eu me orgulhe. Mesmo que você não trabalhe com digital, eu te convido a se desafiar dessa forma. Crie mais coisas que você se orgulhe. Não só agora, mas a longo prazo. Eu sempre trago essa ideia de a gente pensar a longo prazo na estrutura das coisas, porque por mais que a vida pareça que é efêmera, as coisas são muito rápidas, passageiras, eu acredito que não. Eu acredito que o legado que nós estamos construindo na internet é muito mais duradouro, ele é muito mais longo do que imagina. Mas para que isso funcione, a gente precisa se reconhecer. E se você tá criando, que você se reconheça na sua obra, que você não crie apenas para agradar ou para, que as pessoas gostem de mim. Se permita ser vista como estranha, se permita ser vista começando, se permita ser ruim em algo novo, se permita testar, errar, falhar, começar de novo. Se permita fazer as coisas para que você não se pegue pensando no e se, para que no futuro você se arrependa de, eu poderia ter feito isso. O seu momento é agora, a vida é agora, e que você possa criar se orgulhando na vida que você está construindo, para que no futuro você olhe os seus vlogs, os seus conteúdos, os seus textos, o seu trabalho e até as suas atitudes dentro e fora das redes sociais, que você fale, caramba, era isso aqui. De a gente lembrar que era assim antigamente, as fotos, os nossos registros traziam muito essa espontaneidade. E eu acredito que falta isso pra gente hoje. Espontaneidade, entusiasmo, alegria de não precisar viralizar ou crescer assim, de uma forma muito gigantesca, né? Uma forma muito grande, mas que a gente cresça tendo essa consciência de onde nós viemos, para onde nós vamos e principalmente quem nós somos. Eu acredito que quando a gente pensa assim, a gente entende que, cara, ninguém tá reparando, mas eu tô muito feliz, porque se alguém reparar, ela vai me enxergar. E que você possa se enxergar também no que você cria. E entender que a internet, claro, tem dois lados da moeda, assim como todas as coisas que nós temos nas nossas vidas, mas a gente pode ir além. As coisas que você vai mais sentir orgulho nem sempre são aquelas que vão ter números gigantescos. Mas eu acredito que a gente pode fazer esse exercício de criar aquilo que a gente se orgulha, para que no futuro a gente possa se sentir reconhecida e valorizada, principalmente por nós mesmas. Porque a gente se critica muito, a gente se cobra muito, e eu acredito que a gente pode fazer esse movimento contrário. Eu vou honrar, eu vou me escutar, eu vou fazer o que eu tenho vontade e eu vou me orgulhar de mim, porque eu tenho certeza que a sua eu do passado adoraria te ter como referência e a sua eu do futuro tá muito orgulhosa do que você tá criando. Então, que você saiba aproveitar agora, fazer as coisas que você tem vontade de fazer, que você se apaixone por isso, que você compartilhe realmente pro mundo, porque só assim você vai conseguir mostrar pra sua audiência que você pode agregar e é real a sua essência.
E é isso que nós podemos fazer de transformação no mundo. Se esse episódio fez sentido pra você, me fala aqui nos comentários. E eu quero até aproveitar o que você pensa sobre isso. Você acredita também nesse movimento de que ninguém tá reparando? Qual foi a última criação que você se orgulha? Me fala aqui nos comentários. E nós nos vemos no próximo episódio. Beijo!